Olá, estamos no ar com mais um programa, O Poder Musical, sempre levando informação sobre a importância da música na vida das pessoas. E hoje o tema é mesa lira e tubos sonoros. Hoje vocês vão conhecer, para quem ainda não conhece, esses dois instrumentos que são instrumentos terapêuticos, né, que ajudam muito no ser humano a trabalhar insônia, quando a pessoa tem dificuldade, né, de dormir, ou então depressão, dores, tanto as dores emocionais quanto dores físicas. E nós temos duas pessoas que são extremamente capacitadas para falar sobre este assunto. Aliás, eu também trabalho com esses dois recursos e realmente são recursos fantásticos aí para ajudar no equilíbrio integral do ser humano. A gente sabe, né, que tudo no universo é vibração. E essa vibração nem sempre é percebida pelo nosso ouvido, né, ouvido humano, que está fora, né, do que a gente consegue. Porque o ouvido humano consegue perceber entre 20 e 20 mil hertz. Mas não quer dizer, então, que se o ouvido humano não capta, não quer dizer que essa vibração não está acontecendo. E essa vibração, ela tem o poder de organizar a matéria ou desorganizar a matéria. Só que antes de a gente conversar com os nossos entrevistados, eu gostaria que vocês dessem uma olhada neste vídeo. Vamos lá. E hoje estamos recebendo Marcelo Petralha, que é músico e pesquisador. Marcelo, ele possui, então, ele é especialista em musicoterapia organizacional e hospitalar pelo Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas. É mestre em Biologia Geral e Aplicada e doutor em Psicologia Social pela Universidade de São Paulo. Marcelo, muito prazer em recebê-lo. Estou muito feliz aí com a sua presença, tá? Olá, Márcia, muito obrigado. Bom, um grande prazer estar aqui com você também e a gente poder conversar sobre esses temas todos. E também estamos recebendo Inês Nigro, que desenvolve um trabalho juntamente com Marcelo Petralha. Inês especializou-se em musicoterapia e formou-se em cantoterapia pela Escola do Desvendar da Voz. É coordenadora da atividade de música nos cursos de formação em educação terapêutica em São Paulo. Seu instrumento principal é a lira, tendo participado de congressos na Alemanha, Estados Unidos, Irlanda e Suécia. E também Holanda. É um prazer, Inês, te receber aqui, viu? Obrigada.
Creio que as pessoas ficarão impactadas, né, quando conhecerem um pouco mais sobre os benefícios desses 2 recursos terapêuticos. Não é verdade? Muito obrigada, a gente vai falar. Então, eu gostaria que vocês contassem a trajetória, né, de cada um e como que vocês se conheceram e desenvolveram esse trabalho aí com esses 2 recursos terapêuticos, a mesa lira e os tubos sonoros. Então, eu conheço o Marcelo há muitos anos, eu nem sei dizer há quantos, é muito, muito tempo, em cursos que eu fiz com ele ministrando cursos, e conheci a mesa lira através do Marcelo. Ele trouxe a mesa lira, se eu não me engano, para o Brasil em 2004, onde nós fizemos uma experiência para conhecer a mesa lira, e a partir daí eu adquiri uma mesa lira ainda sem os tubos sonoros, só a mesa lira, e assim, o meu primeiro contato com a mesa lira foi de uma impressão muito positiva na área terapêutica, porque eu sempre me dediquei muito à área terapêutica. Eu trabalho já há 29 anos com pessoas com deficiências numa instituição, são crianças, jovens e adultos, e lá eu pude perceber o poder da música. Né? O que a música era capaz de transformar num ser humano, o que ela era capaz, o que ela é capaz de movimentar positivamente no desenvolvimento humano. Eu também fiquei muito impactada, né? Quando eu fiz o curso com vocês, aquilo me trouxe assim, um equilíbrio, né? Realmente, naquele dia, naquela noite, eu tive uma noite tão tranquila, eu dormi tão bem. Eu falei, gente, isso é muito importante que possa ser divulgado aí para o nosso público, né? Marcelo, conta um pouquinho aí dessa sua experiência em conhecer a Inês, como que foi esse trabalho. Mas antes, fala um pouquinho sobre a mesa lira, porque o vídeo vai passar só no segundo bloco, né? Porque as pessoas devem estar pensando, mesa lira, mas o que é isso? Então, bom, assim, minha trajetória, eu sou educador musical, mas eu sempre tive uma relação muito forte com a pesquisa de instrumentos musicais, né? E todos os usos que eles possam ter, né? E eu tive a oportunidade de conhecer numa viagem que eu fiz esse instrumento mesa lira, esse nome mesa lira é o nome que a gente acabou dando a ele no Brasil, né? Fora do Brasil ele tem outros nomes, em inglês normalmente se referem como monochord table, ou em alemão como Klangliga e tal. Assim, na essência, é uma grande caixa acústica, né? Onde, assim, no formato de uma cama ou de uma mesa, uma maca de massagem, e você tem cordas embaixo, né? E tem vários modelos, tem o design, pode variar bastante, mas na essência é isso, é uma grande caixa acústica com, no caso, o modelo que a gente tem trabalhado mais aqui no Brasil tem em torno de 42 cordas, e uma das coisas é que as cordas são todas afinadas no mesmo tom. Então você tem um potente, vamos dizer, uma sonoridade bastante potente nesse tom, e com isso também isso que a gente chama de harmônicos, ou seja, uma sonoridade muito rica, né? Ela acaba criando todo um campo que realmente envolve a pessoa que está deitada, a pessoa deita sobre esse instrumento, como se você imaginasse alguém deitar em cima de um piano, né, de cauda, assim mais ou menos, mas é só realmente uma mesa, uma caixa de madeira, né? Com as cordas embaixo. Ela recebe, então, tanto do ponto de vista tátil, né, porque ela está deitada, está em contato corpóreo, então pela pele, pelos ossos, pelo todo o sistema líquido, ela recebe esse processo vibratório, mas ao mesmo tempo ela ouve toda essa sonoridade, né? E que tem, na verdade, então, a mesma informação, vamos falar assim, que está sendo dada para ela de uma forma bastante integral, né? Então, e ela está afinada numa mesma frequência, né? Qual é a nota, então? Fala para o nosso público. Olha, ela pode ser afinada, na verdade, em vários tons diferentes, né? Depende um pouco do sistema que você está usando, né? Do modelo da mesa, e às vezes ela é configurada para receber um tom específico. A que a gente está usando aqui, ela é afinada em Ré, né? Pelo menos a grande maioria, né? E, enfim, tem algumas razões para isso. A gente entende que o Ré, dentro do nosso sistema de tons, ele tem uma certa centralidade. E o que mais a gente quer com essa proposta é levar a pessoa para um estado de maior equilíbrio, né? E, enfim, isso assim, entender que doença é sempre
caminhar demasiadamente em uma direção só, ou quente demais, ou frio demais, ou água de menos, ou alegria demais, ou alegria de menos. E tudo então, né, como eu falei no começo, né, tudo é vibração, na realidade. Tudo vibra. E as pessoas, elas acabam entrando nessa parte. Por exemplo, a gente sente o som, a gente não só percebe ele auditivamente, mas pelo tato, né, pela vibração tátil, a gente sente isso no corpo. Mas eu queria que você falasse, porque você tem um livro maravilhoso também, que eu sempre indico para os meus alunos, nos cursos que eu dou, né, da música e a sua relação com o ser humano. Fala um pouquinho disso. Então, esse livro, na verdade, ele é uma coletânea de temas, na verdade, que eu tenho trabalhado nos cursos que eu dou já há muito tempo, né? E entender que, assim, música é indissociável. Primeira coisa, música é um fenômeno indissociável do ser humano, né? Quer dizer, faz parte de ser humano fazer música. E, nesse sentido, todos nós temos a musicalidade como um atributo nato, né? E esse livro tenta, mais ou menos, eu tento ali trabalhar, esclarecer, pesquisar, na verdade, buscar de que maneira os vários elementos, principalmente esses elementos mais básicos da música, assim, olhar o que é ritmo, olhar o que é melodia, o que são os instrumentos, o que é harmonia, né? Como cada aspecto desses, né, que no fundo é uma experiência geral, mas assim, ela pode ser entendida por esses vários pontos de vista. Que tipo de atuação esses elementos têm na nossa estrutura física, mas também na nossa estrutura psíquica, né? Então, de alguma forma, encontrar o significado de cada gesto musical, vamos falar assim, né? E a gente então vê, né, que a música, a vibração, né, o som, ele impacta muito, né, nas nossas células, nos próprios animais, né? A gente percebe. Você tem experiências fantásticas também que você realizou, né? Com plantas, não é isso? Quer dizer, na verdade é mais com o processo da germinação da semente. Certo. Né? Que foi para entender um pouquinho o impacto, principalmente dessa dimensão acústica, como isso impacta um organismo, né? E, sim, acontecem coisas. Às vezes é muito difícil explicar por que elas acontecem. É um processo bastante misterioso, vamos dizer assim. As coisas acontecem. Às vezes as explicações que a gente encontra, que a gente dá para as coisas, elas são sempre passíveis de serem aprimoradas, vamos dizer assim. Certo. O livro que você tem, esse livro que você comentou, né, é a música e a música e sua relação com o ser humano. Com o ser humano. Realmente é fantástico, né? As pessoas gostam muito desse livro. Bom, agora eu queria que você falasse um pouquinho. Você chegou a comentar um pouco da questão da mesalira, da origem, né? Você poderia falar mais sobre isso? Por exemplo, tem a ver com o monocórdio lá de Pitágoras? Então, o princípio, na verdade, é um princípio muito antigo, né? De você ter uma caixa acústica e uma corda, assim, acoplada a ele, que a corda, na verdade, uma corda por si só, ela não faz som, né? Ela vibra, mas ela precisa de um corpo, ela precisa de uma caixa de ressonância para propagar essa vibração no ar e desde que exista um ouvido do outro lado, em algum lugar, que possa captar isso, a gente fala que a gente está ouvindo alguma coisa, né? Então, essa ideia, o monocórdio, na verdade, como o próprio nome diz, seria uma corda só, né? Então, as mesas liras, eu acho que elas são mais multicórdios do que monocórdio, né? Só para ficar na palavra aí. Mas, sim, a origem é essa, que, no fundo, é a mesma origem, eu diria, de quase todos os instrumentos de corda que a gente conhece, né? Se você pega um berimbau, num certo sentido, é um monocórdio, né? Ele tem uma corda e ele tem uma caixa de ressonância, que você usa uma cabaça ou alguma coisa assim. Um violão, você tem 6 cordas e uma caixa de ressonância. Então, esse princípio, ele é bastante universal, né? A questão específica é, assim, eu acho que é a pessoa que teve a ideia de configurar um instrumento de tal maneira que pudesse deitar uma pessoa em cima e que para poder receber isso de uma forma, ao mesmo tempo, como eu disse, diretamente no corpo, né? E, ao mesmo tempo, auditivamente. Essa foi a grande sacada. E quem foi essa pessoa, assim? Teve uma pessoa específica? Então, isso não é muito bem definido, porque podem muitas pessoas terem mais ou menos tido essa ideia ao mesmo tempo, como muitas vezes acontece, né? Mas eu tomo como referência um musicoterapeuta suíço chamado Joachim Merz.
Ele está na região ali de Basileia, ele é vivo ainda, acho que ainda é vivo hoje, né? Mas isso já na década de 70, dos anos 1970, foi ele, no meu entender, a primeira pessoa que, de fato, começou a usar isso como um instrumento terapêutico. Quer dizer, construiu um instrumento assim com uma finalidade terapêutica, né? E tem outros depois. Hoje em dia, isso é uma coisa que está espalhada pelo mundo, tem muitas pessoas que produzem esse instrumento, né? E vem cá, eu queria saber da Inês também, né, Inês? Você trabalha assim com a musicoterapia, né? É um instrumento também utilizado, pode ser também utilizado em musicoterapia, não é verdade? Como que é? Então, eu acho que qualquer instrumento pode ser utilizado em musicoterapia, mas o trabalho que a gente desenvolve juntos é um trabalho que a mesa-lira é a terapia em si. Né? Então, é usado esse instrumento para a terapia em si. Eu não costumo misturar nenhum outro tipo de instrumento ou qualquer outro tipo de ação ou ferramenta junto com a mesa-lira. O que compõe a mesa-lira é isso tudo que ele explicou, essa caixa acústica com as cordas e tal, e os tubos sonoros. Então, isso é um conjunto de instrumentos que eu uso em terapia. Ou seja, um complementa o outro, né? Um complementa o outro. Eles são dois instrumentos que podem ser usados separadamente, mas que juntos eles formam algo que é muito específico e muito especial na terapia. Então, eu uso a mesa-lira como a terapia em si, né? Mas, obviamente, eu posso, sim, usar a mesa-lira para ser uma ferramenta num outro tipo de ação dentro da musicoterapia. Posso usar a mesa-lira antes de uma aula de canto, por exemplo, para que o ouvido fique um pouco mais atento. Se você põe uma pessoa na mesa-lira, ela ouve toda aquela série de harmônicos, o ouvido vai ficar um pouco mais atento. Então, talvez uma pessoa que tenha um problema de afinação, isso possa ajudar na afinação. Né? Ou uma pessoa que chegue muito, muito esbaforida ou alterada, e você estressada, você pode pôr um pouquinho na mesa-lira para acalmar e para depois usar outros instrumentos da musicoterapia. Então, ele pode sim complementar, mas esse caso aqui que a gente veio falar é o uso da mesa-lira como um instrumento, né? Em si. E quais seriam as indicações e as contraindicações desse instrumento? Assim, um dos primeiros casos que eu trabalhei na mesa-lira e que teve um ótimo resultado foi com uma criança com paralisia cerebral. Né? Ela teve muitos resultados positivos, assim, dados pela fisioterapeuta dela, por outras pessoas que trabalhavam com ela. Ela passou a deglutir melhor depois do uso da mesa-lira, né? Ela conseguia manter o pescoço mais retinho, mais preso, né? A cabeça não caía tanto. Então, a partir dessa experiência, eu pude perceber que a mesa-lira tinha muitos caminhos de desenvolvimento dentro de uma terapia. Né? Então, ela é indicada para esses distúrbios neurológicos, ela é bem para Parkinson, para pessoa com diabetes que já tem as extremidades comprometidas. Então, é muito usado, né? Eu gosto muito de usar. No caso do Parkinson, ela ajuda na marcha, quando a pessoa sai da mesa-lira, né? Então, a marcha da pessoa melhora, porque ela relaxa. Então, aquela rigidez do Parkinson, isso se dilui um pouco. Então, ela é muito indicada para isso, para casos de depressão, de ansiedade, porque trabalha a respiração, traz um equilíbrio para a respiração. Então, ela é muito usada também para esses casos de ansiedade, enfim, para a esclerose múltipla, porque a esclerose múltipla ela tem um momento que ela pode deflagrar. Gente, que palavra difícil. Uma crise, né? E a mesa-lira, ela tira esse estresse, porque tudo que a pessoa numa crise perde, ela não recupera. Então, se ela puder trabalhar algo para que essa crise não venha ou não venha com tanta intensidade, é benéfico num caso de esclerose múltipla.
Olha só, né, gente, quanta coisa, quanto benefício aí desse instrumento da mesalira, né, e com os tubos sonoros, né. Daqui a pouquinho vocês vão ver no segundo bloco como que funciona. Eu quero que vocês pensem um pouquinho, né, usem a criatividade, imaginem como seria isso. Mas aqui, tem contraindicação também, né? Tem contraindicação também. Então, como a mesalira, quando você deita, ela trabalha uma soltura. Então, em casos de gravidez, nos 4 primeiros meses, a gente evita, né? A gente nem testa para ver se vai dar certo ou não, né? Então, nesses 4 primeiros meses de gravidez, a gente evita. Pessoas que tenham uma menstruação muito intensa, né? Com já uma característica de hemorragia. Sim. Então, a gente também evita, nesse período, usar a mesalira. Pessoas que tenham distúrbios psíquicos graves, porque ela traz também um outro estado de consciência, a mesalira, que, num caso desse, pode levar para um lugar onde a pessoa não consiga retornar, voltar com tanta facilidade. Então, a gente evita, né? Se chega uma pessoa para você e fala que tem uma questão de um tumor cerebral, você também não vai arriscar, né? A pessoa pode ter um AVC, enfim. Eu acho que, assim, não é tão simples assim como eu estou falando. Eu estou generalizando uma coisa que não é bem assim. Claro que se a pessoa tiver um tumor e não souber, isso não quer dizer que isso vai prejudicar, né? Mas por isso que a gente faz uma anamnese. A gente vai falar disso. A gente vai falar daqui a pouquinho, tá. A gente vai falar, então detalhar isso, né? A importância. Então, esses são os principais casos que a gente não indica o uso da mesalira. Tá, né? Olha só. Nós vamos chamar os comerciais, mas antes disso eu quero ouvir o nosso grupo parceiro aqui, o Grupo Vivate Musical. Depois vocês vão falar o contato, tá, de vocês. Gente de música, vamos lá. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado!
Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular. 4382-1112. 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. There's a song that's inside of my soul. He's the one that I've tried to write over and over again, and awaken the infinite cold. But you sing to me over and over and over again. So I lay my head back down, and I lift my hands and pray to be only yours. I pray to be only yours. I know now you're my only hope. Estamos de volta com o programa O Poder Musical e hoje o tema é mesa lira e tubos sonoros. Estamos recebendo o músico e pesquisador Marcelo Petralha, que é o responsável de trazer a mesa lira aqui para o Brasil, e também Inês Nigro, que desempenha um trabalho de excelência junto a Marcelo. Estávamos falando, né, sobre quais são as indicações e contraindicações da mesa lira. Mas antes de continuarmos aqui a entrevista, vamos dar uma olhadinha então neste vídeo. I
Bom, para quem não conhecia, então, né, a mesalira e os tubos sonoros, agora vocês puderam ver, são 2 instrumentos terapêuticos, né, que trazem assim, resultados maravilhosos para a pessoa, né, para o equilíbrio integral do ser humano. Estávamos falando no primeiro bloco, né, sobre as indicações e contraindicações desses instrumentos. E então, Inês, me fala um pouquinho, né? Você falou das contraindicações, né, em casos, né, de hemorrágicos também, isso intensifica muito o fluxo, né? Então, há de se ter cuidado, né, nessa aplicação desse instrumento. Então, me conta um pouquinho como que são as sessões. Vocês fazem uma anamnese, vocês têm que ter um histórico desse paciente, né? Conta um pouquinho. Então, o paciente chega até nós por várias vias, né? Pode ser uma simples curiosidade, né, que ele ouviu falar da mesalira, então ele quer conhecer esse instrumento, então ele vem para uma sessão. Pode ser uma indicação de algum terapeuta, de algum médico, que achou que seria conveniente, dentro do processo de tratamento dessa pessoa, fazer essa vivência com a mesalira. E quando essas pessoas vêm até nós, a gente precisa saber o máximo que a gente conseguir sobre essa pessoa, sobre a biografia, o que ela traz em sua biografia, né? Então, quem é essa pessoa, o que ela faz, qual o contato dela com a música, se ela tem alguma questão com sons, com ruídos, né? Isso é importante a gente saber. É importante a gente saber se na família existe alguma doença psíquica, alguma doença neurológica, se tem algum quadro de depressão. A gente precisa saber também quais são os hábitos dessa pessoa, os hábitos alimentares, como ela se alimenta, como ela traz a vida, como ela vive a vida, né? Se ela tem uma alegria na vida ou se ela tem uma tristeza de viver. A gente precisa saber se ela tem alguma crença religiosa e como ela conduz isso. É muito importante essa questão da crença religiosa, a gente realmente precisa saber. E assim, não é numa primeira conversa que a gente vai conhecer essa pessoa. Ao longo dos atendimentos, a gente vai descobrindo coisas, porque ela vai trazendo características dela que nesse primeiro momento a gente não consegue perceber, né? Então, cabe ao terapeuta ele ter um olhar cuidadoso para essa pessoa. Ele precisa ter um olhar cuidadoso. Então, o que é ter esse olhar cuidadoso? É observar essa pessoa. Então, como ela chegou no meu consultório, né? Ela chegou calmamente, ela chegou muito pilhada, ela estava com um discurso linear, ou ela tinha uma dificuldade no discurso. Como é que está a respiração dessa pessoa? Se ela está com uma respiração curta, ofegante, ou se ela está com uma respiração relaxada. Tudo isso é muito importante para a gente poder montar o nosso programa com esta pessoa na mesalira. Como eu vou conduzir a sessão? Então, é muito importante essas observações para eu poder conduzir a sessão naquele dia. Porque, claro, que eu trago coisas das outras sessões e a pessoa também traz as impressões que ela teve das outras sessões. Normalmente, a gente tem um espaço de conversa, né, onde ela traz as impressões dela. E, a partir dessas impressões, a gente vai montar o programa para aquele dia. Né? Então, quanto mais detalhes desse paciente, melhor serão conduzidas essas sessões, não é isso? Com certeza. E assim, e esse olhar do terapeuta é muito importante, que é um olhar para aquilo que ela está trazendo naquele momento e sem julgar. É ouvir o que ela trouxe e, a partir do que ela trouxe, o que é uma verdade, o que ela te trouxe é uma verdade para ela. Então, eu tenho sempre que receber o que ela me traz como uma verdade. E, a partir dessa verdade, eu vou desenvolver um programa de trabalho com ele. Ou seja, tem que ter um aspecto muito acolhedor, né?
Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a gente precisa se abrir para ouvir essa pessoa, né? E ficar muito à disposição dela, né? Porque a partir dessa disponibilidade que você mostra para ela, ela vai se abrir cada vez mais, né? E se inicia primeiro com a mesa lira, porque a gente tem uns tubos sonoros que são complementar, né? Seria... Então, eu sempre inicio primeiro com a mesa lira e depois eu faço a utilização dos tubos sonoros, mas eu queria que o Marcelo falasse. Isso, o Marcelo está caladinho sobre aí, né, Marcelo? Os tubos sonoros. Com certeza. Marcelo, Gostaria muito. então a Inês, né, falou aqui da importância nessa anamnese, esse cuidado, esse detalhe que a gente tem que ter, né, em relação ao paciente, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses tubos sonoros. Qual que é a função? Como são afinados? Legal. Então, os tubos sonoros, eles são tubos de metal, né? Assim, campanas, a gente chamaria, eles são afinados, bem afinados. E eles são, no caso, esse jogo que a gente criou, na verdade criou não, isso eu, como eu falo, eu devo muito aí a uma pessoa com a qual eu estudei, que é o Fabien Maman, foi onde eu conheci, com quem eu conheci a mesa lira, esse trabalho com os tubos também. Eu já fabricava, na época eu tinha uma oficina de instrumentos de metal, né, de percussão de metal, e eu já fabricava instrumentos de tubos, assim, a gente fazia afinados, escalas e tudo mais. Mas o que eu vi com ele, o que eu achei muito interessante, me impactou muito, foi organizar esses tubos assim, afinados naquilo que a gente chama de uma sequência de quintas, né? Um intervalo de quinta. Basicamente, se a gente tem, começa, no caso, ele começa no Fá, então vai Fá, Sol, Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Sol, né, Lá, Si, Do, Ré, né, e assim vai de 5 em 5 tons, né, que se a gente pega na escala dos tons naturais, até o Si. Então a gente tem 7 tubos que tem entre cada um, né, esse intervalo. E esse intervalo ele é bastante curioso, né, porque ele tem uma relação assim de qualidade, de movimento entre os tons muito característica. Você, ao ouvir uma quinta, né, né, você ouve sempre um movimento indo ascendentemente, claro, de uma abertura, né, de você ir para um lugar de maior abertura, de maior luminosidade, né? E você vai, então, empilhando essas qualidades. Então, você começa no primeiro e vai no último, você realmente está num lugar de muita abertura, né? E o Fabien, então, ele entendeu que essa poderia ser um paralelismo, né, com a nossa estrutura energética, né, que em algumas tradições são conhecidos como chakras, né? Então, esses tubos eles têm esse papel de criar vamos dizer, uma imagem, vamos chamar assim, sonora, né, musical, intervalar, dessa nossa estrutura energética. E a partir do momento que você tem esse paralelismo, vamos falar assim, você pode, ao trabalhar sonoramente, mobilizar as energias do próprio corpo, né? Obviamente, a gente está falando aqui de um trabalho muito sutil, né? A pessoa não está em contato com a vibração, eu nem considero isso um trabalho, ou seja, onde a vibração física está muito impactante, mas principalmente a audição, né, desses saltos qualitativos que vêm pela via tonal, né? E, claro, para operar com eles nessa dimensão energética, você precisa ter uma certa compreensão, um mapeamento, vamos falar assim, dessa estrutura, do estado dessa estrutura energética da pessoa, né? Existem várias técnicas para isso, né? A gente tem usado muito um recurso, uma ferramenta, a ferramenta da radiestesia, né? O pêndulo, né? Como a gente conhece, para poder avaliar, fazer uma espécie de mapa da estrutura energética da pessoa, e a partir desse mapa, então eu tenho uma situação, eu mostro ela uma certa situação, eu vou então compor, na verdade, uma sequência, um caminho por esses tubos que possa, de alguma forma, reorganizar, ajudar a reorganizar, melhorar, equilibrar aquilo que eu encontrei naquele estado daquela pessoa naquele dia, né? Então você pode falar, é uma composição, né, que tem um propósito de atuar por simpatia, né, por ressonância nessa, vamos dizer, nessa estrutura energética da pessoa que está ali deitada,
né? Então a gente tem esses tubos, só para as pessoas entenderem, né? Seria a sequência de quintas. Então a gente tem do mais grave, seria o Fá. Então vem Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si. Exatamente. Daria essa sensação de movimento de expansão, é isso que você está dizendo, Se né? você vai nessa direção, você tem um caminho que vai sempre para um grau mais alto de luminosidade e de expansão, né? Obviamente, se você desce, né? Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá, né? Você tem sempre um movimento que você percebe que você está fechando alguma coisa, né? Num você está abrindo alguma coisa, ascendentemente, descendentemente, você está fechando alguma coisa, você está voltando cada vez mais para algo mais básico, né? E o Fá, nesse sentido, ele seria uma âncora, né? Seria Nossa algo de estrutura. expansão e contração, né? A dualidade da vida Você mesmo, pode né? pensar No coração, a gente pode pensar no nosso próprio coração, né? Se bater, se pulsar. Com certeza. E como que é? Você falou que é feita a medição, então, através da radiestesia, não é isso? Sim. Tá? Então, você faz a medição antes do paciente, né? Você fez a mesalira e faz a medição, é isso? Como que é? Ou faz a medição antes de começar a mesalira? Normalmente, a gente faz a medição antes de começar. A pessoa deitou, quer dizer, teve todo o processo da anamnese, a conversa que a Inês escreveu, né? Então, disso aí já vem um monte de ideias, percepções, assim, você já mais ou menos sabe onde é que a coisa está, né? Às vezes, para a mesalira, talvez isso fosse até suficiente, né? Como a gente vai usar, normalmente a gente usa os tubos na sequência, a pessoa deita, você faz a medição, anota, né? Aí entra com a ação da mesalira, né? Que serve realmente como para abrir, para relaxar, para criar um ambiente de escuta também, né? Para depois entrar com a atuação dos tubos. Aí você toca os tubos, faz aquilo que você entendeu que seria necessário naquele caso. Depois você mede normalmente de novo, para poder ter um pouco um parâmetro, uma comparação daquilo que o famoso antes e o depois, né? Então, você compara e vê o que aconteceu. Significa que isso resolve tudo, que está tudo certo? Não necessariamente. Mas é importante fazer essa comparação, porque você vai aprendendo como a pessoa está recebendo isso, né? E, em geral, a gente sente que percebe que tem você consegue, algumas coisas, pelo menos, você consegue atingir e consegue reequilibrar, né? E aí termina a sessão, né? E tem uma técnica específica, né? Não é só chegar e bater nos tubos, ou então só dedilhar as cordas, né? Ou seja, tem um curso para isso, tem toda uma técnica específica. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Eu sei que você não vai detalhar, porque claro que isso é no curso, né? Que quando a pessoa tem mais... Só para a pessoa ter uma noção assim de como funciona. Bom, todo instrumento tem uma dimensão técnica, né? Ou seja, qualquer instrumento você precisa aprender como aquele instrumento se torna de fato uma ferramenta, um veículo que responde à tua intenção. Técnica para mim é isso, quer dizer, é aprender como o instrumento responde à minha intenção. O que eu tenho que fazer para que ele soe do jeito que eu quero aquilo que eu quero que ele faça, aquilo que eu quero ouvir, né? E isso vale geral para qualquer instrumento, porque no fundo quem toca é a nossa escuta, né? Eu entendo assim, quer dizer, eu quero ouvir alguma coisa e eu desenvolvo o meu corpo, a motricidade, a minha habilidade, seja manual, com o pé, com a voz, seja com o que for, né? Para que aquele instrumento depois realize aquilo que, na verdade, é a minha expectativa auditiva. E na mesalira não é diferente. Então, a gente precisa aprender a tocar. É uma técnica razoavelmente simples, né? Basicamente, a gente viu o vídeo, né? Então dá para ver esse escorregar a mão sobre as cordas, né? Mas eu posso controlar a dinâmica, eu posso controlar a intensidade, a velocidade, eu posso controlar se eu toco mais no centro da corda ou mais perto dos cavaletes, que isso muda o timbre do instrumento, né? Então eu tenho vários recursos que eu posso usar para, mesmo se eu coloco algum ritmo específico nesse tocar ou não, todos esses são recursos, no caso da mesalira, para eu poder ir mais diretamente atender melhor a necessidade da pessoa, né? Obviamente a partir daquilo que eu criei, a imagem que eu criei do que ela precisa, né?
No caso dos tubos, tem uma questão de técnica, é um instrumento de baqueta, de percussão, então todo mundo que toca o instrumento de percussão sabe que tem uma técnica. Onde é que eu toco, né? Como é que eu puxo o som do instrumento, né? E a questão toda de controlar a intensidade e, claro, tanto na mesa quanto nos tubos, o que de fato eu vou tocar. Por que eu vou tocar esse tubo, depois esse, nessa sequência, com esse tempo, né? Que percurso eu vou fazer aqui, né? Isso tudo faz parte do preparo do terapeuta. Ele tem que, de alguma forma, conseguir transformar a necessidade da pessoa, eu falo assim, realmente, numa composição específica para ela naquele dia, naquele caso. Esse é o desafio de quem vai trabalhar com esse tipo de terapia. Né? E quem mais procura, assim? Quem mais procura, assim, até para fazer esse curso, né? É legal vocês falarem um pouquinho, precisa ser músico ou não, só terapeuta, como que é isso? Então, bom, eu vou falar um pouquinho, depois a Inês acho que pode complementar. Bom, a gente está aí numa área que é uma intersecção, na verdade, de muitas áreas, né? E, em geral, você tem pessoas vindo do lado, vão ser pessoas que já têm uma prática, um desenvolvimento musical e querem se voltar para o processo terapêutico, né? E você tem pessoas que trabalham já na área terapêutica e querem utilizar essa ferramenta. Basicamente, um tem que aprender aquilo que lhe falta, né? Assim, então, o músico ele tem que entender que ele não está lá para fazer um show, né? Com certeza. Para fazer uma performance, né, para a pessoa. Então, não é essa a ideia. Ele está lá a serviço da pessoa, né? Tudo que ele for fazer, ele está tocando, em última análise, a pessoa, né? E, obviamente, a pessoa foi lá porque ela está com alguma necessidade, né? Então, você tem que entender essa necessidade. Então, você está, de fato, a serviço dela, né? Isso é o que o músico, em geral, tem que aprender. E aprender, obviamente, tudo que tem relacionado com as patologias, com todas as questões orgânicas, enfim, com tudo aquilo que envolve uma terapia que tem uma dimensão fisiológica, mas tem uma dimensão psíquica também. Então, ele tem que ser vamos dizer, ter esse conhecimento dessa dimensão fisiológica, mas também de tudo aquilo que envolve a dimensão psíquica, né? Ou seja, tem que ter um pouco psicólogo também, né? Tem que ter um embasamento, na realidade, né? Um preparo. Uma sensibilidade, um embasamento. Isso, assim, completamente. Tem o outro lado, né? Tem aquela pessoa que vem da área terapêutica, mas que precisa aprender a se expressar sonoramente, né? Com o instrumento. Então, precisa desenvolver a técnica, precisa desenvolver uma escuta e um fazer musical. Porque a hora que está ali tocando, a tua intenção é terapêutica, mas o teu fazer é sonoro musical. Então tem que juntar essas duas coisas. Um soma com o outro, né, na realidade, é um né? Desafiozinho. Inês, você quer falar alguma coisa a respeito também? Eu queria falar alguma coisa assim, porque assim, os casos que se apresentam para a gente, nem sempre a gente não precisa conhecer tudo e a gente não conhece tudo. Mas eu acho que a gente tem que buscar o conhecimento. A gente não pode só a partir do que a pessoa traz. Então, eu vou dar um exemplo. A pessoa fala, eu tenho fibromialgia. O que é fibromialgia? Né? Então, assim, eu vou buscar, eu vou pesquisar sobre aquele assunto para me inteirar melhor, para poder entender o que ela está me dizendo, né? Porque aí sim eu vou poder fazer uma composição musical, usando esses ritmos, usando as intensidades adequadas, né? Então, eu preciso entrar em contato com isso, né? Então, em alguns momentos, a gente é um pouco psicólogo, sim, né? Mesmo não sendo, né? Mas eu tenho uma formação em musicoterapia, então a gente tem essa questão da terapia. Então, precisa ter. Eu acho que você, para trabalhar terapeuticamente, você precisa se especializar um pouco. É o que eu sempre falo, a gente nunca deve deixar de pesquisar, de estudar, né? E sempre vai ser pouco, né? De tanta coisa aí que a gente tem para aprender. Gente, nossa, esse papo tá maravilhoso, mas eu vou ter que chamar os comerciais. Mas antes disso, Banda Vivate Musical. Vamos lá?
Estamos de volta com o programa O Poder Musical, sempre levando informação e trazendo pessoas que realizam trabalhos de excelência neste campo. Eu gostaria de agradecer imensamente pela banda, né, nossa parceira aqui, Banda Vivate Musical, trazendo sempre músicas diferentes, né, que acalmam, né? No caso, hoje o repertório foi bacana, acalmou bastante a gente. Mas fala o contato aí, quem gostou e quer procurar vocês aí para eventos, para shows. Então, o Grupo Vivace atua há mais de 10 anos em Osasco e na Grande São Paulo. A gente atende a todas as regiões.
E para contratar o Grupo Vivace, é só chamar no número 11 99 278 9512. Vou repetir mais uma vez. 11 99 278 9512. A gente canta em casamentos, formaturas, eventos empresariais. É só chamar que a gente vai lá fazer música de qualidade para você. Isso, falar com a Marta. Marta, um beijo, viu? Tô amando esse grupo. Então, hoje o tema é Mesa Lira e Tubos Sonoros. Estamos conversando com o músico e pesquisador Marcelo Petralha, que foi o responsável por trazer a Mesa Lira aqui no Brasil, e com Inês Nigro, que é musicoterapeuta e desenvolve um trabalho fantástico com o Marcelo. E agora a gente já está no terceiro bloco, já estamos terminando o programa, que pena, né? Mas, para quem não conhecia, eu tenho certeza que ficou aí a curiosidade, né? Para pesquisar e, de repente, quem sabe até fazer um curso aqui. Eles fazem curso, né? Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho. Mas antes de vocês falarem sobre o curso, me fala, Inês, essa terapia, né, com esses dois instrumentos terapêuticos, ela pode ser utilizada com outras terapias também? Pode, não tem nenhuma contraindicação. Pode sim, você pode usar com uma psicoterapia, com uma massagem rítmica, com outro tipo qualquer de terapia, pode sim ser utilizado. Tudo, claro, que com consciência e com muita seriedade, né? Porque eu acho que esse é a base de qualquer trabalho terapêutico, né? A gente ter consciência e ter um porquê de estar fazendo aquilo, de estar usando essa terapia. E ter muita sensibilidade para perceber o outro, né? Também. Realizar também. essa escuta do outro, não é verdade? Marcelo, eu queria que você desse assim, as suas últimas considerações, suas considerações finais, né, a respeito, né, desse trabalho de vocês, e falasse sobre os cursos também que vocês ministram. Então, bom, acho que talvez hoje eu vejo, né, que a gente está, na verdade, é um campo muito recente tudo isso, né? Então, primeiro reconhecer que a gente está no começo, né, de um processo, descobrindo novas ferramentas. E eu acho que a gente tem uma obrigação, na verdade, de fazer muita pesquisa nessa história, né? Tem muita coisa que a gente já sabe, que a gente pelo menos tem uma noção de direções e tudo mais, mas eu sinto que a gente ainda tem que e pode descobrir muito mais coisas, né? Então eu estou bastante assim ciente da necessidade da continuidade de pesquisa. Existem hoje já pesquisas no âmbito acadêmico, né? Fora do Brasil e dentro do Brasil, pessoas interessantes fazendo trabalhos muito legais. Na Federal de Goiânia tem, por exemplo, um grupo lá que está pesquisando isso, tem aqui em São Paulo, volta e meia, enfim, nos Estados Unidos, na Europa, você tem pessoas que estão publicando sobre esse trabalho. Isso é uma coisa extremamente importante para a área. Acho que sem pesquisa a gente fica muito, muito desamparado, né? Então essa é a primeira coisa. Porque talvez a gente esteja, inclusive, desperdiçando um enorme potencial, né? Que a gente, às vezes, tem a coisa na mão e não sabe, não consegue usar com todo o seu potencial simplesmente porque não conhece, né? E o curso que a gente desenvolve já há muitos anos, na verdade, assim, ele é uma orientação, né? Mais do que tudo, é uma orientação para as pessoas que querem trabalhar com esses instrumentos, né? A gente começou, originalmente era uma oficina muito assim, reduzida, né? E hoje a gente tem um curso organizado em 2 fases. A gente tem uma fase que é uma fase online, principalmente para as pessoas que querem conhecer, assim, tomar pé do que se trata, tal. Então a gente oferece isso. E para aquelas pessoas que querem ir adiante, a gente oferece então um encontro presencial, né? Onde então é mão na massa. Inclusive é bom porque daí a pessoa já tem toda a base, vão ser as referências teóricas, aquilo tudo, os conceitos básicos que estão implicados nessa terapia. E aí a gente então vai bem mãos na massa, e é muito legal porque daí todo mundo faz, recebe, troca, enfim, a gente tem uma troca bem interessante, assim, é bem gostoso, né? Um grupo pequeno normalmente, mas o que dá a oportunidade de muita experiência e muita conversa. E a gente ainda fica à disposição para aquelas pessoas que estão trabalhando e que queiram algum tipo de acompanhamento, ou mesmo às vezes trocar experiências e tal. Então, a Inês e eu, a gente se colocou um pouco assim, à disposição das pessoas também que querem, porque a gente sabe, a gente tem nossos trabalhos, mas é importante que hoje outras pessoas continuem a fazer isso e levem esse trabalho adiante, né? A gente sabe que hoje no Brasil
a gente estima que devam ter em torno aí de 150 mesas, mais ou menos, em praticamente todos os estados brasileiros, né? Sempre tem alguém trabalhando, né? E, obviamente, já tem aí um grupo razoável que o que está precisando agora é juntar essas informações todas para a gente poder avançar no conhecimento, né? É verdade, olha, eu fiquei muito honrada com a presença de vocês, né? Eu fiz o curso, fiquei impactada. Realmente é algo assim que fantástico, né? Os resultados fantásticos. Eu estou atuando com a mesa Lírio e os tubos sonoros, né? Tive resultados fantásticos aí com os pacientes e recomendo, né? Eu recomendo para quem se interessou, olha, gente, vá atrás, pesquise, né? Quem sabe até faça o curso, né? com eles, porque realmente são pessoas sérias, né? Pesquisadoras, profundas pesquisadoras, é o que eu sempre digo. Jamais deixar de pesquisar, de estudar, e vamos colaborar então com a nossa ciência, né? Quanto mais pesquisadores, né? Muito mais validado vai ser o trabalho, tá? Fiquei muito emocionada com a presença de vocês, tá? Gratidão profunda aí, tá? Com a banda também, gente, agradeço imensamente, tá? O trabalho de vocês, essa parceria, né? E também gostaria de agradecer a patrocinadora, né? Núcleo de Arte Espaço Musical, tá? Quem também se interessou, a gente tem esse trabalho lá na escola, né? Então, olha, 11 98526 5729. Vou repetir, 11 98526 5729. Vamos esparramar as sementes da música. Ela pode colaborar imensamente com o progresso do ser humano, né? Com o equilíbrio integral, então, das pessoas. Um grande beijo para você, tá? Fiquem com Deus e até o próximo programa. Um beijo. Oh,